Rio de Janeiro, anos 90. O Canecão não era apenas uma casa de shows. Era o templo onde as lendas se tornavam imortais. Naquela noite, o ar estava carregado de uma eletricidade diferente. O público, espremido em mesas e galerias, aguardava por ele. O síndico, Tim Maia. Todos sabiam que um show do Tim era uma roleta russa emocional. Ele podia entregar a performance de sua vida, ou brigar com o técnico de som logo na primeira estrofe. Mas enquanto a banda Vitória Régia aquecia os instrumentos com aquele groove pesado, ninguém percebia que bem ali na frente, na primeira fila, o destino estava prestes a mudar o tom daquela noite. Colado na grade, um menino de apenas 7 anos observava tudo com olhos gigantescos, cheios de uma esperança que a medicina já não conseguia explicar. Ele estava pálido, usava um boné para proteger a cabeça castigada por meses de quimioterapia e segurava a mão da mãe com uma força sobrenatural. Aquele menino não estava ali por lazer. Ele estava ali para cumprir uma missão. Quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, seus pais perguntaram qual era o seu maior sonho. A resposta veio sem hesitar. Eu quero ver o Tim Maia cantar. Para aquela criança, Tim não era o artista polêmico das capas de jornais. Ele era o gigante de voz de trovão que fazia sua dor desaparecer por alguns minutos. Os pais moveram montanhas. Conseguiram os ingressos mais disputados da cidade e chegaram cedo para garantir que o pequeno estivesse o mais perto possível do seu herói. O barulho do Canecão era ensurdecedor, mas para o menino era o som da vida voltando a pulsar. E então, as luzes se apagaram. O anúncio ecoou. Com vocês, Tim Maia. O gigante entrou no palco, suado, imponente, com aquela energia que só ele tinha. Ele começou a cantar e o Canecão veio abaixo. Mas, logo nas primeiras músicas, Tim percebeu algo que não estava no roteiro. No meio daquela massa humana gritando e pulando, um pequeno ponto de luz na primeira fila atraiu sua atenção de forma magnética. Tim Maia, o homem que peitava o mundo, estava prestes a ser desarmado por uma criança. O show estava em seu ponto de ebulição. A banda Vitória Régia despejava funk e soul com uma precisão matemática. Tim Maia estava em transe, entregando notas que pareciam rasgar o peito de quem ouvia. Mas, de repente, no meio de um dos seus maiores sucessos, ele fez um sinal seco com a mão esquerda. O som da bateria parou. O baixo silenciou. O Canecão, que segundos antes era um vulcão em erupção, mergulhou em um silêncio tão profundo que era possível ouvir o gelo estalando nos copos de uísque. O público ficou paralisado. Lá vem o Tim de novo, muitos pensaram, esperando um xingamento ou uma reclamação sobre o retorno do som. Mas Tim não gritou. Ele não reclamou do técnico. Ele simplesmente caminhou até a beira do palco, ignorando os milhares de olhos voltados para ele, e se agachou. Para um homem do seu tamanho e com a saúde já cobrando o preço, aquele movimento foi um sacrifício. Ele olhou diretamente para o menino na primeira fila. O contraste era brutal. De um lado, o gigante suado e ruidoso. Do outro, a fragilidade extrema de uma criança que pesava pouco mais de 20 quilos. Tim Maia tirou os óculos escuros. Pela primeira vez na noite, as pessoas viram seus olhos e eles estavam marejados. Como é seu nome, garoto? Ele perguntou com a voz despojada de qualquer artifício artístico. O menino trêmulo respondeu baixinho. Tim então olhou para a mãe do garoto, que chorava copiosamente ao lado. Sem precisar de muitas palavras, a conexão foi feita. Tim entendeu que aquela criança não era apenas mais um fã. Era alguém que estava ali para se despedir da vida através da sua voz. O síndico, que muitas vezes era criticado por sua falta de pontualidade ou por não aparecer em compromissos, estava ali, presente de corpo e alma, ignorando o protocolo do show para honrar uma vida que estava se apagando. A plateia, percebendo a gravidade e a beleza do momento, começou a se emocionar coletivamente. Não havia mais vaia, não havia mais pressa. O tempo no Canecão havia parado. Tim Maia pegou o microfone de volta e, ainda agachado, falou para as 2.000 pessoas. Gente, esse guerreiro aqui veio me ver e eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o show mais importante da minha vida. Ele então estendeu a mão e tocou a cabeça do menino. Um gesto de bênção que silenciou até os corações mais cínicos naquela sala. O que viria a seguir transformaria aquela apresentação em algo espiritual. Ainda sentado na beira do palco, Tim Maia fez algo que deixou seus músicos e produtores em choque. Ele buscou sua famosa toalha branca, aquela que ele usava para secar o suor, e que era quase uma extensão do seu próprio corpo durante as apresentações.
Ele a dobrou com cuidado e a entregou nas mãos do menino. "Leva isso com você, meu parceiro. É para te dar sorte e força", disse o síndico, com uma ternura que raramente transparecia nas entrevistas polêmicas. O menino abraçou a toalha como se fosse um escudo sagrado. Naquele momento, Tim não era mais o astro, ele era o protetor. Ele se levantou devagar, voltou para o centro do palco e olhou para a banda. "Esquece o setlist", ele ordenou. "Vamos tocar uma música que o mundo inteiro precisa ouvir agora." Ele escolheu Azul da Cor do Mar. Mas não foi uma versão comum. Tim pediu que as luzes do canecão se apagassem quase totalmente, deixando apenas um foco de luz sobre ele e outro sobre o menino na grade. Ele começou a cantar a capela, apenas a voz nua preenchendo o vazio da casa. "Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir", ele entoou. E parecia que ele estava realmente tentando projetar aquela voz para além das paredes do canecão, direto para o universo. As pessoas começaram a se abraçar. Estranhos davam as mãos uns aos outros. O canecão não era mais uma casa de espetáculos. Era um santuário de humanidade pura. Tim cantava cada palavra olhando para o pequeno fã, como se estivesse transferindo toda a sua energia vital para aquela criança. A música fluiu como uma oração coletiva. O menino batia as mãos fracas no ritmo, com um sorriso que iluminava o ambiente mais do que qualquer refletor de 1000 watts. Tim Maia provou ali que a música preta brasileira, o soul, o balanço, era na verdade um canal de cura. O síndico, tantas vezes chamado de difícil, de irresponsável, de problemático, estava ali dando a maior aula de responsabilidade emocional da história da música. Ele interrompeu o lucro, interrompeu o entretenimento, para validar a existência de um único ser humano. Ele mostrou que o palco é um lugar sagrado não pelo ego do artista, mas pela conexão que ele gera. Aquele momento de doação absoluta foi o ápice de sua carreira. Um segredo compartilhado entre ele, o menino e as testemunhas de uma noite onde o tempo, por um breve instante, decidiu não correr. O show terminou muito tempo depois, mas ninguém queria ir embora. Quando Tim Maia finalmente deixou o palco, ele não foi para o camarim beber ou comemorar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando o que tinha acabado de viver. Para o menino e sua família, aquela noite foi a realização de um milagre. Poucos dias depois, o pequeno guerreiro descansou. Ele se foi, mas levou consigo a memória de ter sido o centro do universo de seu maior ídolo. Ele partiu segurando a toalha de Tim, a prova física de que seu último desejo foi ouvido pelo gigante gentil da Tijuca. Essa história do canecão nos mostra que Tim Maia era muito mais do que as polêmicas que o cercavam. Ele era um homem de excessos, sim, mas seu maior excesso era o coração. Ele sentia tudo com uma intensidade que muitas vezes o machucava, e aquela conexão com o menino o marcou profundamente pelo resto de sua vida. Sempre que alguém perguntava qual tinha sido o seu melhor show, ele não citava as grandes arenas ou os festivais internacionais. Ele se lembrava daquela noite no Rio, onde a música parou para que a vida pudesse ser celebrada. Hoje, quando ouvimos as canções do síndico, é impossível não sentir essa vibração de humanidade. Tim Maia foi um mestre em transformar dor em ritmo, e a história do menino de 7 anos é o exemplo máximo disso. Ele nos ensinou que, no final das contas, o que importa não é quantas notas você acerta, ou quantos discos você vende, mas como você trata as pessoas quando o spotlight está sobre você. O legado de Tim é eterno porque ele era real, com todas as suas falhas e todas as suas luzes. A trajetória de Tim Maia é um oceano de histórias, e cada uma delas revela uma faceta diferente desse gênio brasileiro. Se você se emocionou com esse lado pouco conhecido do síndico e acredita que essas histórias precisam ser preservadas, eu tenho um pedido para você. Inscreva-se agora no canal para mantermos viva a memória dos nossos ídolos. Deixe seu like para que o YouTube leve essa mensagem de humanidade para mais pessoas e ative o sininho para não perder os próximos capítulos da vida de Tim Maia. Comente abaixo. Qual gesto de um artista já te emocionou tanto quanto este?